Olá, eu sou a Nick. E eu sou o Carlos. E esse é o Na Volta a Gente Pega. No vídeo de hoje você vai saber como viajar para o Japão com mala de mão. É isso mesmo, foram 20 dias, 7 cidades, 5 montes sagrados e 12 templos. E tudo isso com uma mala de mão. Amor, por que a gente decidiu viajar de mala de mão? Então, a gente decidiu viajar de mala de mão porque a gente precisava aproveitar melhor o tempo, a mobilidade e o espaço. O tempo e a mobilidade andam juntos, né? A gente precisava que a nossa mala de mão fosse fácil de transportar, a nossa mala fosse fácil de transportar, porque a gente andou de trem, de Shinkansen, de ônibus, de metrô, né? De avião, e muitas vezes a gente andava aí um percurso com a mala pela rua. Então isso, a mala de mão fez com que a gente tivesse a possibilidade de transportar com mais facilidade e agilidade, no caso eu, essa mala de mão. Então era importante que a gente tivesse essa mobilidade. E isso economizou bastante tempo da gente, tanto no despacho da bagagem, quanto em buscar nossa bagagem nas esteiras, em armazenar ela no Shinkansen, porque a gente não precisaria despachar ou armazenar no espaço específico lá do Shinkansen, nem pagar mais por isso, a gente colocou já na parte de cima, sem nenhuma dificuldade. E o espaço dos hotéis era no Japão, né, no caso, o espaço dos hotéis ele é muito pequeno, então tem que aproveitar no máximo aquele espaço que tem com uma bagagem de mão para poder abrir ela, pegar suas coisas, manter o seu dia a dia organizado, né? Porque muitas vezes a gente tinha que tirar alguma coisa para acomodar, enfim, para organizar, e esse foi o diferencial. Então, o diferencial absurdo foi a gente viajar com mala de mão e uma mochila. E então a gente recomenda muito que essa viagem seja feita de mala de mão, principalmente quando você está no verão, né? E a libertadora, assim. Vou falar um pouquinho para as garotas, né? Dá pra Como é que foi isso? Como é que foi viajar com uma mala de mão, organizar essa mala com os itens? Porque a gente ficou 20 dias, né? 7 cidades. Como é que foi viajar com uma mala de mão, organizar todos os kits ali de beleza e também organizar todas as roupas dentro da mala? Pois é, né? Pra aparecer bonito na foto, né? Porque os looks também são importantes. As mulheres sabem do que eu tô falando, né? Então, foi um desafio. Eu achei que talvez não seria possível, porque eu queria estar com looks bem bonitinhos para bater as fotos e tal, tirar fotos legais. E eu vi que daí organizando foi super possível. Então é uma questão realmente de organização e de escolhas, fazer as escolhas certas, assim. Quais seriam as escolhas certas? Tecidos leves, fininhos, tecidos que não amassam, que você pode dobrar bastante na mala e que depois você não precise ter o trabalho de passar no hotel, até porque no hotel os quartos são pequenos, como o Carlos falou, então às vezes a gente não tem espaço para passar, né, amor? Exato. Então fazer as escolhas certas é muito importante. Quando eu tava fazendo a mala, eu já pensei nesses 20 dias, então eu já coloquei 20 looks lá, 20 looks certinhos na mala que eu iria usar sem repetir. Então, eu escolhi tecidos fininhos, vestidinhos, curtinhos, shortinhos, regatas e tal. E deu super certo. E eram roupas que eu não precisava passar, que não amassavam. E o Carlos foi mais fácil ainda, porque como ele levou bastante short de algodão e bermuda, então dava para lavar em lavanderia tranquilamente. As minhas roupas, como eram mais delicadas, normalmente eu não costumo lavar em lavadora, então eu usava uma vez e já colocava na parte de roupa suja, assim. E o Carlos não, ele lavou. E esse serviço é muito comum no Japão, prático, com preço acessível. Geralmente os hotéis têm lavanderias, e se não tiver no hotel na rua, próximo de você, sempre vai ter uma lavanderia. É rápido também, não demora. A roupa sai sequinha, cheirosinha e dá super certo, assim. No nosso hotel tinha, e foi super prático lavar, mas a 100 metros tinha já uma lavanderia com várias máquinas e várias lavadoras pra gente usar. Então, assim, no fim até sobrou espaço, pouquinho, né, mas já sobrou espaço na mala, e não repeti nenhum look, deu certinho, e ter já em mente o que você vai usar, já era uma coisa a menos que eu tinha para pensar lá no dia. Então já acordava e já sabia o que ia colocar, porque eu já tinha experimentado tudo antes, feito as combinações. E aí ficou fácil. Ficou fácil. Muito bem. Então foi possível e foi libertador essa viagem com mala de mão e mochila. E como é que funciona
os frasquinhos e os kits de necessário. Então, o que você precisa saber nessa questão de organizar a mala de mão e o que é permitido, né, levar na mala de mão? Porque a bagagem despachada é diferente, permite itens diferentes do que a bagagem de mão. Na bagagem de mão, você pode levar até 1 litro de líquidos por pessoa. Então, no nosso caso, nós poderíamos levar 2 litros dentro da nossa bagagem de mão, sem precisar despachar. E é importante falar que a gente tinha que colocar essa quantidade dentro de sacos transparentes. Então, a gente tem aqui uma embalagem, por exemplo, de 50 ml, né, que é desse tamanhozinho, é um creme, loção hidratante. Então, todos os nossos produtos, shampoo, condicionador, desodorante, enfim, perfume, poderiam ter a quantidade de até 100 ml, que é suficiente para a gente viajar e ficar 20 dias. Então, foi bem interessante a gente conseguir organizar isso dentro da bagagem, né? E o que é permitido deu certinho, coube certinho para a gente para durar esse tempo de viagem. A quantidade de itens que você pode levar também varia de companhia para companhia. Na nossa companhia, a gente poderia despachar bagagem, poderia levar mais de uma mala ali ou uma mala por pessoa. Nesse caso, no Japão, eram 2 malas de 23 quilos que a gente poderia levar, mas a gente optou realmente em viajar mais leve com mala de mão. Então, nós levamos uma mochila e uma mala de mão cada um. E a quantidade de itens, como a gente disse, varia, assim como o peso e o tamanho dessa bagagem varia um pouco em voos internacionais e voos domésticos. Tem algumas companhias que permitem um pouquinho maior e outros um pouquinho menor. Assim, varia bem pouco, então é bem importante consultar no site da companhia e no momento que você está fazendo a compra, qual é o tamanho, né, altura, largura, profundidade, para você ter a sua bagagem garantida e com o peso máximo permitido, que nesse caso era 10 quilos para a bagagem de mão. Esse foi, eu acho que, a forma que a gente encontrou e conseguiu viajar, né, sem despachar a bagagem. O que eu faria diferente? Assim, algumas dicas. Quais são essas dicas aí? Então, os hotéis têm muitos homenagens legais e produtos muito bons e de qualidade. O shampoo, o condicionador são maravilhosos. Sabonete, touca, escova de dente, pasta dental, máscara para pele, vários produtos de skincare. Você não precisa levar absolutamente nada, só mesmo os seus cremes específicos, assim, de marcas específicas que você usa. Fora isso, o resto tem tudo lá. Então você não precisa. Então já seria uma coisa a menos para você levar de necessário, peso a menos, né? Qualquer coisa já faz diferença na mala. Então, muitos semanais muito bons. Então, isso já é uma dica. Outra coisa levaria menos roupa, porque compraria mais lá. Por quê? Porque os preços são muito legais, bacanas, e os tecidos são feitos, confeccionados para a estação. Então, como a gente estava no verão, tinha muito tecido com proteção solar, tecido que não esquenta, como, por exemplo, assim, essa luva. É muito comum de você ver no Japão as meninas com essas luvas que têm fator de proteção solar e não esquenta absolutamente nada. Assim como essas luvas, também tem t-shirts, tem vestidinhos, tem regatinhas, tem várias roupas bonitinhas, com tecidos bem bacanas que ajudam no calor e ajudam na transpiração. Então são feitos realmente para o verão, rigorosos, para o verão do Japão, que é altas temperaturas e que você transpira bastante. Muito. Então, muito. E então, assim, lojas bem legais como a Uniqlo, por exemplo, que você encontra tudo isso e por um preço muito bacana, que vale a pena você ir com menos bagagem e comprar lá. Menos de R$50 a gente comprou uma camisetinha para ela, uma para mim, enfim. São preços bem legais e que a gente pode aproveitar bastante. Outras dicas são sombrinha com fator de proteção solar. Então, não dá para passar o verão no Japão sem ter uma sombrinha. A gente achava que não no primeiro dia, daí depois a gente já se rendeu. E o ventiladorzinho. Isso daqui, assim, esses 3 itens é o que você vai encontrar as meninas no Japão usando, assim. O seu ventiladorzinho, a sua sombrinha e as mãos e os braços protegidos com fator de proteção solar. Então, acho que é isso que eu faria de diferente. Levaria menos bagagem, compraria mais coisas lá. E não é necessário também, porque tem muito Amenite, daí não precisa. E os Amenites são bons, assim, são de marcas muito boas, assim,
os cosméticos do Japão, eles são muito bons, assim. Os mais De forma simples já geral, né? são ótimos, assim, de ótima qualidade, né? É. Então eu acho que seria isso que eu faria de diferente, né? Então é isso, gente. Foram 20 dias, 7 cidades e nenhuma bagagem despachada. Se você gostou, então compartilha, conta pra gente um pouco mais e comenta aqui o que você achou e o que você não deixaria de fora da sua bagagem de mão. Conta pra gente um pouquinho, se inscreve no canal, compartilha, Curte, curte, porque na volta... a gente pega. É isso aí. Arigatou. Arigatou.